Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HFOF, fundo de fundos da Red. Gosto bastante deste fundo de fundos, embora, como vocês saibam, eu não gosto da classe. Mas eu vejo que a Red faz um bom trabalho e vocês vão entender o porquê, mesmo com várias críticas. Se vocês procurarem em fóruns, vocês vão ver como o pessoal desce a cacetada no HFOF. Mas eu vejo que a Red faz um bom trabalho e eu vou mostrar para vocês nesse relatório. Mas então vamos lá para o relatório gerencial. E também o HFOF, ele fez uma emissão pequenininha esse mês. Eu acabei nem gravando sobre a emissão. Primeiro porque é uma emissão muito pequena. E segundo porque eu estava de férias também. Eu queria entender o motivo dessa emissão e eu vou explicar para vocês já. Acho que mais para o final do vídeo eu explico essa emissão. Mas vamos lá. Então o relatório agora de dezembro, HFOF. Pessoal, é o seguinte. Primeiro, cota patrimonial 66, cota de mercado 57,79. No momento que eu estou gravando, cota patrimonial 52,48. Se fizermos uma continha aqui, deixa eu pegar aqui, 52,48 dividido por 66,93. A gente está falando aí de um deságio de 22%. É muita coisa, é bastante coisa. E aí eu sempre volto a falar essa questão da importância de vocês olharem FOF com alocação tática, aproveitar esses momentos, porque o FOF ele tem em tese dois descontos, né? Tem o desconto da própria cota patrimonial e da cota patrimonial dos fundos que estão lá dentro. Então isso acaba se tornando algo interessante. O fundo hoje ele tem praticamente 1,5 bi de mercado, se a gente for fazer as contas aqui, mais ou menos 1,5 bi de mercado. Aqui, eu recomendo muito que todos vocês leiam. Eu não vou passar pela carta mensal, porque é um trabalho daria para fazer um vídeo somente sobre essa carta, sobre o que eles chamam aqui de palavra da gestora. Foi muito boa, acho que é a melhor de todas. Então eu não vou ficar assim, porque senão o vídeo vai ficar só nisso daqui. Recomendo muito que vocês leiam, ficou muito boa mesmo. Eles colocaram muitos números, eu acho que vale muito a pena que todos vocês, se vocês não investem no HFOF, parem somente para ler essa carta mensal. Aliás, isso eu já venho falando há algum tempo. Parem para ler todos os meses a palavra do gestor, carta mensal, do HFOF, do CAFOF, do HGFF. Mesmo que você não invista em FOF, eu acho muito importante você ter uma dimensão do que os gestores... Porque o FOF nada mais é do que o seu trabalho. O FOF ele investe em fundo imobiliário assim como você. Só que ele tem muito mais dinheiro, obviamente, que a gente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, leiam as cartas mensais de FOFs, mesmo que vocês não invistam, porque eles trazem muita informação sobre cenários, sobre movimentações que os fundos fizeram e estão fazendo. É muito importante para você ter uma noção se, opa, por que eu estou indo para esse lado e o gestor de um FOF está indo para o outro. É muito importante que vocês façam isso. Então aqui eu não vou passar, só marquei algumas coisas aqui importantes. Temos uma grande parte do portfólio de investimentos em fundo imobiliário, que em 2024 foi muito ruim, isso é claro. É uma boa opção de compra de cotas de fundos que estão com desconto próximo de 20% do seu valor patrimonial, que é o que eu falei para vocês agora há pouco. Eu acho que vale a pena você estudar FOF sob essa ótica do investimento tático para ganhar com valorização. E aqui eles encerram, né? Mas vamos para o que interessa. O HFOF, como eu avisei vocês mês passado, ele reduziu o rendimento dele para 56 centavos. Na minha visão foi um pouco exagerada essa redução, mas olhando os resultados dá para entender o porquê que eles fizeram isso. E mesmo eles tendo uma reserva que é tranquila, eles têm uma reserva de, acho que é quase 60 centavos, se não me engano, a gente vai chegar lá, ficou tranquilo isso, e eles reduziram acho que 2 ou 3 vezes em sequência. Mas pelo que eles estão falando aqui, eles falam, indicando que o fundo estava passando o processo que visava encontrar um patamar de rendimentos com a linearização mais próxima do seu resultado recorrente esperado. É isso que a gente vai falar mais daqui a pouco. Apesar de contarmos com 62 centavos, aqui ó, pretendemos manter o atual rendimento de 56 centavos ao longo dos próximos meses. Eu acredito que vai dar, porque ele está muito próximo do recorrente dele. Aqui a parte de as movimentações que o fundo fez. Aqui começa
os motivos do porquê o fundo fez a emissão. Ó, conforme informamos no relatório de 2024, iniciamos um movimento de reestruturação de galpões pelo HGBL. Inclusive a Red me chamou para uma live, até agora não deram posição sobre fazer live ou não. Estou aguardando. Se vocês, alguém da Red aí estiver assistindo, eu esqueci o nome da moça de comunicação que mandou uma mensagem para mim. Depois eu vejo aqui, se ela estiver assistindo, por favor, estou à disposição para a live esse ano. Então, falando sobre aqui, o HFOF ele participou da segunda emissão do HGBL, foram praticamente 102 milhões que ele participou aí. E aqui um ponto que é importante, que eu fiquei na dúvida, vocês lembram que o HGBS também fez emissão, e foi uma emissão bem pequena, né? Deu 40 milhões, se eu não me engano. Ele lançou a emissão, depois desistiu, depois voltou, exatamente por causa do preço de mercado, e mesmo assim eles fizeram a emissão. Captaram 40 milhões. Eu estava com dúvida se o HFOF tinha participado da emissão do HGBS, porque lá no encerramento do HGBS fala que teve pessoa jurídica que participou, mas não fala qual, e nem eu não vi o relatório do HGBS ainda. Mas pelo que eu deu a entender, ele não participou. Porque se ele tivesse participado, eu acho que eles falariam. Porque senão não teria um motivo para eles falarem só do HGBL e não falar do HGBS. Então eu acredito que eles não participaram da emissão do HGBS. Então, no mês de novembro, a HFOF movimentou um total de 158 milhões, sendo 81 milhões de compras e 72 milhões de vendas, no total movimentado, a prática 75% foi referente à consolidação do HGBL. E aí que tá. Antes de eu entrar na parte do resultado do fundo, o fundo veio com uma emissão, a 16ª emissão, um fundo de 1,5 bi de patrimônio, 16 emissões é coisa pra caramba. Foi uma emissão para profissional, cota patrimonial 69, se a gente for ver, cota de mercado 52, aquela emissão que não é para participar mesmo, é um motivo só de fazer a emissão por si só. Custo um montante de 15 milhões, podendo chegar até 15,77 com custo, né? Foi uma emissão no patrimonial, sem problema nenhum. Custo de 17 centavos, eu tinha esquecido de marcar aqui, de 17 centavos, fazendo um total aí de 70,13, quase R$20 acima do preço de mercado. Aí tem os montantes aqui da oferta, os montantes mínimos, a fator de proporção menos de 1%. Então, se você tiver 100 cotas do HGFF, você não conseguiria participar. Você precisaria ter um pouco mais para poder receber um direito de participação. Eles não comentam sobre a destinação dos recursos, e aqui eles fazem um cronograma. Foi uma emissão rápida, foi feita no dia 2 para acabar no dia 23, então muito rápido. Inclusive o vídeo, provavelmente eu até olhei para ver se é alguma coisa do encerramento, não saiu nada. Mas por que o HFOF fez essa emissão, e por que o HFOF fez pelo menos as 3 últimas emissões pequenas por causa disso? Se a gente for pegar aqui, ó, no regulamento do fundo, eles escrevem o seguinte: o fundo deverá... Não, antes de eu falar sobre isso, se a gente for pegar no portfólio de fundos do HFOF, ele tem participação aqui em vários fundos imobiliários. E essa participação aqui não é a mais atual, porque, em tese, o fundo ele ter que mostrar a porcentagem dos fundos que ele investe de 3 meses antes. Então essa aqui não é a emissão atual. E aí que tá. Eles até colocam esse texto aqui, ó. Em linha com o regulamento do fundo, este detém um período de até 180 dias contado do encerramento de cada emissão de cotas para o enquadramento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se o fundo se desenquadra por algum motivo da sua concentração, ele tem que se enquadrar. E aí vocês lembram, pela CVM 172, que ela, 175 que ela está aqui, os fundos eles têm até 20 dias para... Lembra o CPTS, quando ele desenquadra lá ele estava desenquadrando aquela proporção de ter 2/3 em fundo em CRI. E aí ele estava com mais fundo imobiliário e passou de 1/3 de fundo imobiliário, ele fez um monte de comunicado de desenquadramento. O fundo tem até 30 dias, se eu não me engano, para reenquadrar o fundo. Ele tem até 30 dias para enquadrar, tem algumas penalidades se o fundo, até liquidação, para vocês terem noção, tá lá na CVM. Aí que tá o problema, o ponto, e o porquê que o fundo fez a emissão. A partir do momento que o fundo faz uma emissão,
e encerrada a emissão, ele tem até 180 dias para se reenquadrar. E aí que tá. Essas emissões são simplesmente para reenquadramento do fundo, embora eles não falem isso, por quê? A gente for pegar aqui, tem um item no regulamento do HGFF, ó, o fundo poderá investir em cotas de fundos imobiliários. Aqui, a primeira, aquela de 67%, tem que ser em cotas de fundos imobiliários. Então, se ele tiver menos que isso, ele vai estar. Se ele chegar a 66%, que era o que aconteceu com o CPTS para CRI, ele baixava de 67% de CRI, ele precisava se reenquadrar. No caso do tipo de ativo que o HFOF tem, isso não é o problema. O problema está nos FOFs, nos fundos imobiliários que ele investe. Porque se a gente for pegar aqui, ó, na carteira do fundo, é basicamente. Cadê, ó? 99% é fundo imobiliário. Então isso aqui ele está tranquilo na questão do enquadramento da classe de ativo. Mas olha só esse parágrafo primeiro. Com relação ao investimento de cotas de FII, o fundo poderá investir em cotas de fundos que sejam geridos, administrados ou contem com a consultoria especializada da administradora ou gestora, no caso a RED, até o limite máximo de 50% do patrimônio do fundo. O que significa? Se ele passar de 50%, ele desenquadra. E aí que tá, se a gente for olhar aqui, por esse levantamento que eu fiz aqui, tá 46, eu acho que eu não esqueci nenhum fundo aqui será que eu sei, eu tenho alguns fundos aqui que eu não tenho certeza se são da Red. Peraí, deixa eu só confirmar mais um aqui. Não, esse aqui não é. Então, só para eu fiz esse levantamento aqui, pode ser que tenha algum fundo a mais aqui que eu tenha comido bola. Mas fazendo esse levantamento aqui, deu 46,8% de fundos que o HFOF investe que são administrados ou geridos pela mesma empresa, no caso a Red Investimentos. E aí que tá. Provavelmente, como eles falaram sobre essa questão do HLOG agora em dezembro, deve ter passado ou iria passar dos 50%. E aí o que o fundo faz? Ele faz uma emissão para ganhar 180 dias. Ao invés dele ter que se cumprir aqueles 15, 20 dias da regulação. A partir do momento que ele faz a emissão, ele ganha 6 meses para se reenquadrar. E ele já fez isso antes, ele já fez umas 2 ou 3 vezes antes, emissões pequenas, apenas para a emissão surgir. Pode ser que não tenha ninguém que participe. A partir do momento que ele fez a emissão, ou tem alguma participação, pelo menos para a emissão vingar, para que ele tenha esse prazo de reenquadramento. E olhando, então, aí, essa é a minha opinião. Eu vi algumas pessoas falando sobre a proporção do HLOG, que é a maior aqui, de 13%, embora o que tenha aumentado agora tenha sido o HGBL, que está em 14% a participação do HLOG. E eu vi algumas pessoas falando sobre 10%, que ele não poderia ter mais de 10% numa classe de um fundo só. Eu não achei isso. Se vocês pegarem no próprio regulamento, eles falam, tem o segundo parágrafo aqui, ó. O fundo deverá observar os limites de concentração por emissor, conforme a gente entende como um emissor ou para o próprio um fundo imobiliário, conforme disposto nas regras gerais de fundo de investimento da 472. A 472 foi revogada pela 175. Se a gente pegar na 175, limites de mortalidade por ativo financeiro. Olha só, cumulativamente aos limites de concentração por emissor, a classe de cotas deve observar de até 20% do patrimônio líquido em cotas de outros fundos imobiliários. Então eu entendo que o limite não é 10, é 20. Embora, pessoal, tem aqui, se vocês pegarem aqui na parte de emissão por emissor, ó, limites por emissor. Ele não fala de fundo imobiliário. Ele fala 20% do patrimônio líquido emissor instituição financeira, 10% patrimônio líquido se for uma companhia aberta ou aplicação em BDR, ações, 10% do patrimônio líquido quando o emissor for uma SPE. E aqui ele fala, não há limites quando o emissor for um fundo de investimento, ou seja, o FII é um fundo de investimento imobiliário. Então, eu entendo que a aplicação de 20%, no caso do HLOG, seria 20, não 10. Tá? Mas eu entendo que esse reenquadramento ele está muito mais relacionado com a participação de fundos administrados pela Red do que simplesmente pelo HLOG. Tá? Então, esse foi o motivo da minha visão do porquê que eles fizeram a emissão, e eles já fizeram isso antes, então, como eles já fizeram isso antes com esse motivo, eu acredito que é a mesma coisa que eles estão fazendo agora, mas pelo motivo de desenquadramento nesse item do regulamento aqui, que é limite de fundos administrados pela mesma gestora. Tá? Bom, para a gente fechar o relatório, vamos falar sobre os resultados do fundo. Cadê aqui? Vamos pegar direto aqui no
na DRE do fundo para a gente poder... Olha só, o fundo ele gerou 59 centavos, ou seja, acima do que ele distribuiu. Só que 10 centavos veio de ganho de capital. E aí eu volto a falar da competência da Red. Ela conseguiu gerar ganho de capital em dezembro. Conseguiu. Tá? Pode ser que tenha sido aquele finalzinho de ano, quando teve aquela subida, eles podem ter conseguido, compraram na baixa, venderam na alta, pode ter sido isso. Eles conseguiram fazer 10 centavos de ganho de capital no final em dezembro. Isso mostra a competência da gestora. Mas se a gente tirar 10 centavos dos 59, a gente fica com 49, que seria, a gente for pegar aqui na tabela, o FFO dele. 49 centavos. E aí, se a gente for pegar a média dos últimos 12 meses, o FFO, pessoal, é o Funds for Operation, é o resultado operacional do fundo. Já tirando as despesas, isso aqui é o finalzinho mesmo, é o que teria disponível para distribuir. O fundo, ele distribuiu esse resultado aqui, se a gente for ver, a diferença do resultado para o FFO é o não recorrente. O FFO são os rendimentos dos fundos imobiliários, enquanto essa diferença aqui é o ganho de capital que o fundo teve. Se a gente for ver, o acumulado de FFO foi 54 centavos. Esse para mim é o porquê que eles reduziram para 56. Por mais que eles tenham 62 centavos, e aqui é 62 centavos de acumulado de histórico, não é somente do último semestre, senão eles teriam que ter distribuído o excedente. Aqui eles mantêm os 5% de histórico do fundo. Se a gente for ver, é um valor considerável. É um valor considerável que daria para ele ter mantido pelo menos os 60 centavos. Mas, se o FFO dele é 49 centavos e a gente acredita que ele não vai conseguir fazer tanto ganho de capital agora, pode ser que esse FFO aqui seja para o próximo semestre, por volta de 49 a 50 centavos. E aí, para ele pagar os 6 centavos, ele vai ter que usar 6 centavos todos os meses de reserva. Daria para o ano manter os 56. Então, na minha visão, foi por isso que eles baixaram. E aí que tá. Se a gente for pensar, pelo preço de hoje, que o fundo está pagando, está custando, 52, pagando 56 centavos, sem considerar todo o potencial de valorização que esse fundo tem, ele está pagando mais de 1% ao mês. Então, vocês têm que parar de ficar também, isso vale para mim também, parar de ficar metendo tanto pau em FOF e começar a pensar, poxa, às vezes vale a pena, às vezes vale a pena. Se ele tiver com um deságio grande, considerável, talvez valha a pena, tá? Bom, pessoal, era isso. Acho que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu precisava trazer vários assuntos sobre o HFOF. Isso porque eu nem peguei a carta mensal. Se eu tivesse pegado, esse vídeo ia para 50 minutos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.